Olá, caríssimos alunos do nono A, caríssimos alunos do nono B. Quem vos fala aqui é o professor Éder Ramos, professor de redação do Colégio Santa Rita. E hoje estamos aqui para abordar sobre um gênero textual muito interessante, chamado de conto. Caríssimos, nas aulas passadas nós abordamos sobre elementos da narrativa, inclusive fiz uma análise textual de uma obra, de um romance de Machado de Assis, para adentrarmos no conhecimento sobre o gênero conto. E hoje estamos aqui com esse objetivo de tratar sobre a origem, a formação, a estrutura desse gênero tão interessante. Vou adiantar que nas próximas aulas nós iremos responder questões online. Eu colocarei as questões no próprio PowerPoint e iremos responder explicando para vocês. Eu vou ler e mostrar para vocês onde estão os erros e os acertos das questões. E nas próximas aulas irei repassar uma produção textual, claro, com tempo hábil para vocês fazerem em casa. E depois iremos adentrar posteriormente no gênero dissertativo argumentativo, que é o gênero voltado para a redação do Enem, muito importante também. Mas antes disso, vamos então buscar entender esse gênero tão interessante que é o gênero conto. Caríssimos, primeiramente, algo inerente da natureza humana. Tentarmos entender quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Vamos tentar trazer essa ideia para os contos. De onde surgiu o conto? Essa palavra conto surgiu de onde? Esse gênero textual. Por que ele tem tanta importância na sociedade? Doutores, o gênero conto ele é praticamente similar à humanidade. Se seu pai está perto, seu tio está próximo a ele, pergunte a ele se não era comum antigamente as pessoas sentarem-se em calçadas e contar histórias de humor, histórias dramáticas, histórias de aventura, história com heróis. Isso era muito comum antigamente. E essa oralidade, esse ato de contar, foi que deu origem ao nosso conto odierno, ao nosso conto dos dias contemporâneos em que são escritos. Então, o gênero conto surgiu primeiramente com a ideia da mitologia e da lenda. O aluno que está tendo pergunta, professor, qual a diferença entre mitologia, um mito, e uma lenda? Doutores, um mito, algo explicado por meio da mitologia, que na verdade a mitologia é o estudo do mito, é que a explicação de um fenômeno da natureza, a explicação de algo ocorrer por meio de um elemento fantástico, de um elemento sobrenatural fantástico. Isso é mitologia. Como, por exemplo, a mitologia grega, que nós temos aqui o exemplo de Zeus, né, que é o deus do trovão, o deus dos deuses grego, que havia uma explicação sobrenatural do surgimento da humanidade segundo a mitologia grega. Já uma lenda é também uma histórias que eram contadas oralmente, passando de geração para geração, mas o que diferenciava a lenda é que a lenda era geralmente voltada a acontecimentos históricos, ou sobre um personagem histórico, sobre um grande aventureiro, sobre um grande personagem que tinha feito fatos e eventos inacreditáveis, na verdade louváveis. A ideia de inacreditável é mais para a ideia do mito, a ideia de louvável, algo louvável seria no caso a lenda. Como por exemplo, nós temos abordar aqui o exemplo de Robin Hood, né? Que era um príncipe que participou das cruzadas, príncipe inglês do governo britânico. Ao retornar, o seu pai havia sido deposto, né, do cargo, deposto da monarquia, e ele se junta então a um grupo de vândalos na época, podemos dizer, mas na verdade seriam pessoas da baixa classe social, as mazelas sociais, assim como representado na história, qual ele tem a ideia de roubar dos ricos e dar para os pobres, né? Então está dizendo que Robin Hood foi um dos grandes anti-heróis da história. Para quem não sabe, um personagem anti-herói é aquele personagem que tanto tem características boas como características ruins. Na literatura romântica era complicado você dizer que um herói tinha capacidade de roubar, né? Mas com Robin Hood fica a ideia de um anti-herói muito interessante. Doutores, aqui nesse quadro 3 eu coloquei o conto, se vocês analisarem, até da Rapunzel, que ela faz parte de um dos contos dos irmãos Grimm,
que eles tiveram grande importância na modificação e na expansão do gênero conto na sociedade. Por quê? O diferencial, os irmãos Grimm, eles não inventaram essas histórias que nós conhecemos, como a Rapunzel, como a Chapeuzinho Vermelho. Na verdade, eles reinventaram. Eles recontaram a história. Como, por exemplo, a história da Chapeuzinho Vermelho, ela era bem mais drástica. O Lobo Mau, na verdade, não era, é uma personificação abordada sobre um homem que abusava de crianças. Naquela época, geralmente um homem que ficava à beira de florestas, dentro de florestas, esperando crianças sozinhas, desacompanhadas, atravessarem para praticarem ato de abuso. Os irmãos Grimm acreditavam que essa história era um pouco forte para introduzir na leitura social, inclusive do grupo juvenil. Por isso ele remodelou as histórias, deixou elas de uma forma mais infantil para que fossem repassadas e lidas por toda a família, inclusive por crianças. Então, essa modificação dos irmãos Grimm era um grande expansor para a ideia de conto na sociedade. Aqui, doutor, já temos como exemplo aqui Felicidade Clandestina, que já é um conto de Clarice Lispector, desculpem, um conto muito interessante também, que na verdade conta a história. Felicidade Clandestina é de um grupo de jovens que todas adoram, quase todas na verdade adoram leitura, mas sem condição financeira de comprar livros, elas ficam à mercê desejando a leitura. Apenas uma personagem do grupo tinha a capacidade de ler livros. Por quê? Porque era filho de um bibliotecário. E sempre ela ficava pedindo para a amiga para emprestar livros. E a amiga, de forma maldosa, sempre dizia: olha, vá amanhã lá em casa que eu lhe empresto o livro. E no conto é relatado que a moça, a jovem, ia cantarolando, ia comemorando que ia fazer a leitura de determinado livro. Só que sempre, quando ela chegava, a personagem dizia: não, eu emprestei o livro, não está aqui, amanhã você venha. E ia demonstrar na história o tanto que ela se vangloriava, o tanto que ela achava bonito, o tanto que ela achava interessante fazer com que a jovem sofresse. Ou seja, ela não só queria despachar, ou seja, que ela não lesse o livro, ela queria também que ela sofresse, que ela sentisse aquela angústia, que ela sentisse aquele desejo de querer ler um livro e no dia seguinte seu desejo não era correspondido. E vários dias, de forma sequencial, isso acontece. Até quando a mãe da jovem filha do bibliotecário percebe o diálogo entre as duas e interrompe e interroga: não, mas esse livro está aqui, na verdade você nunca leu, ele sempre está aqui. Com isso empresta então o livro para a jovem. A jovem diz no relato, que foi feito em primeira pessoa, que ela ficava, não leu todo o livro de uma vez, ela ficava lendo o livro aos poucos, e às vezes ela se sentia no desejo de esconder o livro para esquecer que tinha, para causar aquele desejo novamente de querer ter algo que não tem, até quando se lembrava. Por isso o nome de Felicidade Clandestina. Na verdade, esse conto conta que ela só tinha realmente felicidade quando sentia desejo de ter algo que não tinha. Por isso, o objetivo de esconder até quando ela mesma percebia que não se lembrava onde estava. Então, por isso é muito interessante também essa obra, um conto de Clarice Lispector. Clarice Lispector trata muito sobre a questão da introspectividade, do sentimento, do pensamento do personagem. Caríssimos, de forma geral, as características do conto moderno, nós temos uma ideia de haver apenas um conflito, ou seja, apenas um enredo. O conto ele é uma ideia condensada, ele é um gênero textual com poucas páginas, em que as páginas, os acontecimentos, os enredos, elas são voltados simplesmente para o conflito, ou seja, para a resolução de um problema. Não é assim como um romance, como a novela, que existem diversos personagens, um grande número de personagens, cada personagem com o seu problema, com sua peculiaridade, diversos enredos. Não, o conto é um gênero textual que tem no máximo 3 personagens, pessoal. Ah, professor, eu fiz 4. Olha, você já está extrapolando. 3, não vai ser um conto se eu fiz 4? Não quer dizer que não vai ser o conto. Mas é por ser uma narrativa tão dinâmica, tão condensada, quer dizer, junta. Se você ficar inserindo personagens demais, com certeza as ações não serão bem justapostas. Já que são ações rápidas, o texto é rápido, curto, a ideia são poucos personagens.
Claro que os protagonistas têm um pouco de caracterização e os personagens secundários uma caracterização menor. Agora eu dou outra dica para vocês, pessoal. Personagens. Os personagens do gênero conto, somente os protagonistas eles têm realmente assim, características bem definidas. Quando eu falo características de personalidade, características físicas, só que eu dou uma dica para vocês. Não, quando vocês estiverem escrevendo, não vão perder tempo tentando deixar de forma clara e explícita a personalidade, as características dos personagens. Por quê? Já imaginou, sabe aquela coisa de filme, quando vai começando e para um pouquinho na imagem e fala, fulano de tal é uma pessoa má, vingativa, que tenta se vingar. Não façam isso no conto de vocês. Da forma que vocês forem escrevendo, da forma que vocês forem mostrando as ações, o autor vai conhecer quais são as características do personagem. Ou seja, pura e simplesmente na passagem anterior do gênero do conto Felicidade Clandestina, só a forma como eu abordei as ações da jovem, que era filha do bibliotecário, você já percebia que era uma jovem egoísta, que era uma jovem maldosa. Então, os personagens, você, claro que antes você vai dar características a eles, mas você não vai colocar de forma explícita, dizer, você vai demonstrar ações que eles fazem, que ocorrem com eles, e você vai perceber as suas características. Certo? O tempo e o espaço também são bem reduzidos. Já que é uma narrativa rápida, você não vai fazer em grandes espaços, em um grande número de espaços, nem em uma história que decorre em anos, passou há 3 anos atrás, em 2040, agora nós estamos... Não. O tempo e o espaço são dias ou horas, no máximo. Horas, dias é que se decorrem as ações da narrativa conto. E claro, com muita intensidade. Até, pessoal, fazendo analogia em relação ao boxe, né, o boxe no sentido de pugilismo, eu gostaria até de comparar. Professor, qual a diferença entre então romance e conto? O romance é como se fosse aquele lutador que ele vence por pontos, ou seja, cada vez mais, depois de rounds, por cada round vai conquistando pontos, vai conquistando vitórias e você até o final consegue um êxito na vitória. O conto é como se fosse assim um nocaute. É como se já de início você já fosse ganhando, já fosse derrubando, já fosse conquistando a vitória. Ou seja, as ideias são mais intensas, são mais rápidas, há mais intensidade. Uma característica muito importante é que você deve ir direto ao ponto para dessa intensidade. Você, quando vai começar um conto, você já começa no meio do conflito. Você já começa no meio do problema. Você já começa no meio da situação. Você não vai parar, pegou a narrativa de vai mostrar o lugar, vai mostrar o espaço, o tempo, caracterizar bem os personagens. Não. Você já a história é como se não tivesse nenhum começo. É como se não tivesse nenhuma introdução. Você já entra no meio do furacão. Vou dar até um exemplo aqui para vocês, doutores. Olha um conto de Machado de Assis, Diálogo. Olha só. Está com sono? Não, senhor. Nem eu. Conversemos um pouco. Abre a janela aqui, ó. Que horas são? 11. Saiu o último conviva do nosso modesto jantar. Com que, meu Peralta? Chegastes aos teus 21 anos. Há 21 anos, no dia 5 de agosto de 1854, vinhas tu à luz, um pirralho de nada. E estás homem, longos bigodes, alguns namoros. Papai, não te ponhas com denguices e falemos com 2 amigos sérios. Fecha aquela porta. Vou dizer-te coisas importantes. Então vejam só. Aqui é o início do conto. Aqui o conto já iniciou dessa forma. Ou seja, você só sabe que é um diálogo, claro, pelas características gráficas e, claro, o título aqui, diálogo. Mas cadê os personagens? Quais são os nomes dos personagens? Onde estão? O que estão fazendo? O conto ele já vai direto para a ideia problemática. A ideia de todo esse conto é um diálogo que o pai vai conversando sobre o filho, dando explicações, fazendo puxões de orelha. E vejamos que simplesmente já inicia dessa forma. Já inicia com o conto em si, já inicia com o conflito. Essa é a ideia de conto. Por isso, ir direto ao ponto. Direto logo ao problema relacionado ao conto. Doutores, então a dica
quando vamos produzir um conto, você está lá com o papel, não vai produzir, começar a escrever a introdução de logo início, não. Você tem que primeiro fazer o projeto de texto. A primeira coisa é você definir seu público-alvo. Para quem eu quero fazer? Para quem eu quero escrever? É para meu professor? É para um grupo de amigos? São para crianças? Isso é muito importante para a linguagem que você vai utilizar. A estrutura do conto, doutores, não é uma estrutura estática. Você pode escrever o conto de várias formas, desde que seja uma leitura curta, né, com intensidade. O segundo ponto é você escolher a tipologia que você quer do texto. Se você quer falar um conto sobre romantismo, sobre drama, sobre aventura, sobre fantasia, você definir isso. O terceiro ponto são as escolhas dos personagens. Quando eu falo escolha dos personagens, eu falo no máximo 3. E você aqui sim você vai exponer as características físicas, como a cor dos olhos, qual é o rosto dele, como é o rosto, como são os cabelos. E claro, você vai definir as características psicológicas dos personagens que irão participar. Se, por exemplo, do que ele gosta, do que ele não gosta. Por exemplo, se o personagem é um fofoqueiro, se ele gosta de guardar segredos, de brigar, de trabalhar, se ele gosta, por exemplo, de jogar, ser um viciado em jogos, se é aquela pessoa completamente vissurada em trabalho, se é um brigão ou se é uma pessoa calma, como por exemplo, que ele não gosta, se ele não gosta de mentiras, se ele não gosta de trabalhar, se é uma pessoa preguiçosa, se não gosta de estudar, se é um aluno indisciplinante, se ele não gosta de sair de casa, ou se ele é um farrista ao extremo, se ele gosta de gastar dinheiro, ou se ele simplesmente é um muquirana. E se ele gosta, a pessoa gosta de crianças, se ela adora crianças, então se ele odeia crianças bagunceiras. Você aqui vai caracterizar o estilo de personagem que você quer inserir em seu texto. É claro que você não precisa deixar escrever isso no seu texto. A forma em que as ações foram sendo postas, o leitor vai entender quais são as características de personalidade dos personagens. Claro que simplesmente você vai deixar claro as ideias físicas, né? As características físicas, as características de personalidade o autor vai perceber por meio da leitura e das ações. A partir disso você definiu, nós vamos para o início do texto. Você vai iniciar o texto, como eu abordei na frente, simplesmente com a ideia do conflito já posta. Quando você for iniciar o texto, o conflito já está definido. Por exemplo, vamos imaginar que se você escolher um personagem que ele tem uma característica de personalidade medo de água, né? E você já vai mostrando, por exemplo, situações, ele tentar abrir o chuveiro e sentir um temor, um temor de ir passando na rua, a porta é chovida de poças de água, de quando ele vai passar por uma ponte e demonstra temor sobre aquilo, uma ponte, claro, que tem água embaixo. E essas histórias, você vê, essas situações já demonstram, nem se você deixar claro que ele tem um grande temor em relação à água. Mas já entra no conflito. Qual o conflito? O temor dele em relação a esse H2O, né, a água. Então você já entra dentro do conflito. Até que surge um clímax, ou seja, um momento de maior suspense na história. O que seria um mau clímax de uma pessoa que tem medo de água? Imagina que é uma situação em que surge uma oportunidade ou um desafio que tem que salvar uma pessoa que está se afogando. Pode ser um amigo, um parente, uma filha. Isso é um grande suspense, assim, uma pessoa que tem um grande temor de água ter que enfrentar essa situação. Então, isso poderia ser um momento de um suspense. Claro que é simplesmente uma sugestão que eu estou abordando para vocês, de como vocês produzirem no texto. E, claro, após isso, nós temos o desfecho, que tem que ser um desfecho surpreendente. Uma grande característica do conto é não ser aquele desfecho comum, aquele desfecho que já você vai percebendo que aquilo vai acontecer. Não, tem que ser algo que surpreenda, que ocorra a solução ou não ocorra a solução. Muitas vezes pode ser simplesmente um desfecho que tem uma ideia de aprendizado. Todos aqui está escrito aprendizado, mas foi na digitação. Claro que todos nós, professor de redação, com 3 cursos superiores, não escrever aprendizado, viu? Simplesmente um erro passo que eu notei agora. Então, mas é isso. Apenas uma ideia de aprendizado, certo? Então, essas são as ideias do conto. Todos, uma modalidade muito comum relacionada ao conto que paira na sociedade hoje é o nanoconto, também conhecido como microconto, que ele tem uma ideia de que é um conto narrativo muito breve.
Muito breve mesmo. Inclusive, existem nanocontos que têm simplesmente 2 linhas. Olha só a brevidade. Até um questionamento de um conto realmente não ser um texto. Diversas entrevistas perguntando para diversos literários se conto é um texto. Os literários, sim, conto é um texto. Um texto tem ideia inicial, meio e fim. E nos nanocontos eles dizem que tem isso, que tem essa ideia da comunicação de início, meio e fim. Alguns autores até definem que esse nanoconto, na verdade, é como se fosse uma tirinha de uma história em quadrinhos. Qual a diferença de história em quadrinhos para tirinha? É simplesmente a estrutura, o tamanho. Por exemplo, existem as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, que são diversas páginas, com diversos quadrinhos. E existem as tirinhas da Turma da Mônica, que são o quê? Uma história pautada simplesmente por meio de três quadrinhos no máximo. Ou seja, por simplesmente essa ideia de estrutura, que tem a mesma ideia de entretenimento, de alguma crítica, é a diferença entre HQ e tirinha, seria a diferença entre conto e nanoconto. Uma característica muito comum dos nanocontos é essa ideia de intertextualidade. Para você, já que é tão breve, já que é tão sucinta, você tem que entender a mensagem que está dentro do texto. E como ele não tem espaço para abordar dentro do texto, ele usa a intertextualidade, que é o quê? Você tem um entendimento do que está se passando, utilizando de outros textos para o entendimento. Olha só. Beijou sapos, mordeu maçãs, espetou o dedo. Contudo, a realidade insistia em sufocar seus sonhos. Doutores, a mensagem que é repassada aqui. Uma pessoa que teve dificuldades na vida, contudo, ou seja, uma conectividade de adversidade, contudo, a realidade insistia em sufocar seus sonhos. Vejamos. Para que você entenda essa ideia de começo, meio e fim, essa ideia de beijou sapos, mordeu maçãs, espetou o dedo, há uma intertextualidade com os contos infantis, né? Da princesa que beijou um sapo, na verdade o príncipe era sapo, foi beijado, se transformou em príncipe. A fato de morder maçãs, a ideia da Branca de Neve, e espetou o dedo da Bela Adormecida. Veja só, trouxemos uma intertextualidade para demonstrar uma situação em que a realidade insistia em sufocar seus sonhos. Isso é um nanoconto. E é muito utilizado hoje em literatura e até em ideias publicitárias. Então, os nanocontos estão para a literatura assim como as tiras estão para os quadrinhos, né? Uma mensagem rápida, de sentido completo e instantâneo. Quando eu falo instantâneo, é aquilo na hora, do mesmo instante, num espaço reduzido. Outro exemplo de crônica, doutores. Nós temos aqui um exemplo de crônica. Ele pega só para você poder olhar aqui direitinho. Opa, beleza? Olha só. Anacrônico. Ainda não era desonesto. Falta de tempo. Ou vocação. Gritou. Por um segundo conseguiu ser ouvido. Quero ser honesto, disse o garotinho. A família caiu na risada. Os convidados também. Vejam só, aqui também o nanoconto é por simplesmente uma história, uma narrativa baseada em um fato pelo lado implícito, filho de pessoas que não são honestas, aí depende da ideia de criatividade, se alguém da alguma família política, ou da máfia, ou então de algum termo qualquer que provoque ilícito. Isso é um nanoconto, ou seja, simplesmente 4 linhas. 4 linhas bem expostas de forma resumida, deixando tudo claro o que o autor quer dizer. Isso é um nanoconto. Doutores, foi bom passar esse momento com vocês. Foi nossa aula sobre gênero conto. Claro, na próxima aula iremos responder questões e irei falar sobre uma proposta de intervenção. Espero que tenham entendido um pouco sobre o conto e até mais. Tchau.